A maioria dos homens vive seus relacionamentos às cegas. Reagem a comportamentos sem entender os padrões que os geram. Confundem-se diante de contradições, levam tudo para o lado pessoal quando muitas vezes não é, e repetem os mesmos erros repetidamente porque nunca aprendem a olhar além da superfície. Veem gestos, palavras e mudanças de atitude, mas não veem a estrutura que os sustenta. Hoje não se trata de julgar ninguém, nem de idealizar ou demonizar. Trata-se de entender com clareza, de forma prática, sem as ilusões românticas que mantêm muitos homens confusos e sem o cinismo amargo que acaba por torná-los ressentidos. O que você vai ouvir não foi feito para te dizer o que você quer ouvir, mas para te mostrar como certos comportamentos que antes pareciam aleatórios ou inexplicáveis realmente funcionam. Pode ser que algumas ideias te incomodem. É normal. Quando você entende um arcabouço mental sólido, há coisas que você não consegue mais desver. E um aviso: isso não simplifica a realidade, a torna mais nítida. A realidade é complexa, estruturada, e se você estiver disposto a observar com honestidade, também é navegável. Preste atenção, porque a partir daqui, a forma como você interpreta tudo o que vem depois muda. O primeiro que se deve entender é isto: a personalidade não é um conjunto de reações aleatórias, não é caos, é estrutura. As pessoas não se comportam ao acaso, repetem padrões. E esses padrões não aparecem do nada, mas se formam cedo na vida e tendem a se manter surpreendentemente estáveis com o passar do tempo. Embora as circunstâncias mudem, a base costuma ser a mesma. Pense nisso como um sistema operacional. O corpo é o hardware. A biologia impõe os limites, as capacidades, as predisposições. Mas a personalidade é o software. É o que determina como a informação é processada, como se responde ao ambiente, como se interpretam os sinais sociais e emocionais. E assim como acontece com os computadores, não existem infinitos sistemas operacionais. Há variações, combinações, nuances, mas o número de estruturas básicas é limitado. Isto significa algo importante. O comportamento é previsível até certo ponto, não de forma mecânica, porque as pessoas não são máquinas, mas o suficiente para deixar de ir às cegas nos relacionamentos. Quando você aprende a reconhecer os padrões, muitas condutas que antes pareciam contraditórias ou confusas começam a fazer sentido. Não porque você as aprove, mas porque entende de onde vêm. O arcabouço que vamos utilizar não pretende explicar toda a psicologia humana. Não é uma teoria acadêmica exaustiva. É uma ferramenta prática, uma forma de organizar o que você já viu muitas vezes, mas talvez não soubesse como nomear. Cada pessoa tem um núcleo psicológico, uma orientação fundamental que influencia como ela se relaciona com o mundo, com os outros e consigo mesma. Esse núcleo não muda facilmente. É o ponto de partida, o ajuste padrão a partir do qual todo o resto se desdobra. Esse núcleo psicológico de que falamos não costuma mudar muito ao longo da vida. É a base, o ponto de partida. Mas aqui é onde muitas pessoas se confundem. Esse núcleo não se manifesta sempre da mesma maneira. Ele se expressa através de diferentes papéis dependendo do contexto. A mesma pessoa pode parecer completamente diferente no trabalho do que em casa, com amigos do que com desconhecidos, nas primeiras etapas de um relacionamento do que anos depois dentro de um compromisso estável. Isto não é mentira nem engano. É adaptação. Os seres humanos são criaturas sociais e ajustamos nossa forma de nos apresentar conforme o ambiente. Uma mulher pode se mostrar carinhosa e protetora com as crianças, competitiva com seus colegas de trabalho, relaxada e brincalhona com amigos próximos, e distante ou reservada com estranhos. O núcleo é o mesmo. O que muda é a expressão. O erro que muitos homens cometem é pensar que uma dessas versões é a real e que as outras são falsas. Essa ideia leva a muita confusão e a expectativas equivocadas. Todas essas versões são reais.
São facetas distintas de uma mesma estrutura interna. O trabalho não é decidir qual é autêntica e qual não é, mas aprender a identificar o núcleo, reconhecer qual papel você está vendo em cada momento e notar quando esses papéis mudam. Aqui há algo-chave. O núcleo se revela com maior clareza sob pressão. Quando alguém está cansado, estressado, assustado ou pego de surpresa, manter um papel exige energia. E quando a energia baixa, a estrutura básica começa a aparecer. Por isso, as reações em momentos incômodos ou inesperados dizem muito mais do que os comportamentos cuidadosamente controlados. Entender isso é fundamental para tudo o que vem depois. Se você não distingue entre núcleo e papel, acabará reagindo apenas à superfície. E quando isso acontece, as mudanças de atitude parecem inexplicáveis, quando na realidade seguem um padrão bastante coerente se você souber onde olhar. Estas orientações não são categorias rígidas. A maioria das pessoas são combinações com uma ou duas dominantes, mas entender as formas puras permite reconhecer os padrões quando aparecem misturados. A primeira orientação é a orientada à atenção. Essas pessoas organizam sua psicologia em torno de serem vistas, notadas, validadas. Sua autoestima está profundamente conectada ao fluxo de atenção externa. Sentem-se vivas quando o foco está sobre elas e se apagam quando ele desaparece. Não é vaidade em um sentido moral. É uma configuração psicológica. A segunda orientação é a orientada ao status. Aqui o eixo é a hierarquia, a conquista e a posição social. Essas pessoas estão muito conscientes de onde se encontram em relação aos outros e se movem com a motivação de escalar. Os relacionamentos funcionam, em parte, como marcadores de status. Com quem você está diz algo sobre quem você é. A terceira é a orientada à conexão. Neste caso, a prioridade são os vínculos emocionais. Buscam profundidade, intimidade e a sensação de serem compreendidas. Não precisam ser vistas por muitos, mas ser conhecidas de verdade por poucos. A distância emocional as afeta com força. A quarta é a orientada à segurança. Essas pessoas organizam sua vida em torno da estabilidade, da previsibilidade e da sensação de proteção. Preferem o conhecido ao emocionante. Estão dispostas a sacrificar intensidade em troca de paz. A mudança brusca lhes gera ansiedade. A quinta orientação é a orientada à experiência. Aqui dominam a novidade, a intensidade e a busca de sensações. A rotina é vivida como uma forma de asfixia. Essas pessoas sentem-se atraídas pelo que está vivo no momento, pelo que estimula e desperta. A sexta é a orientada ao controle. A ordem, a influência e a autoridade são centrais. Sentem-se tranquilas quando dirigem os resultados e ansiosas quando as coisas parecem caóticas ou fora de seu alcance. Controlar lhes dá segurança. A maioria das pessoas que você conhecer será uma combinação dessas orientações com uma ou duas predominantes. Identificar a dominante diz muito sobre o que impulsiona o comportamento delas. Um conselho prático: observe sobre o que alguém fala quando pode escolher o tema livremente. O que menciona repetidamente, o que nota no mundo, o que a anima. Aí costuma estar a orientação central. Também preste atenção aos gatilhos emocionais. Uma pessoa orientada à atenção reage com força ao ser ignorada. Uma orientada ao status, ao se sentir desvalorizada. Uma orientada à conexão, à distância emocional. Os gatilhos revelam a estrutura interna com mais clareza do que qualquer discurso. O próximo conceito é chave para não confundir adaptação com engano: a persona. Em termos simples, a persona é a máscara social que usamos para nos mover pelo mundo. Não é necessariamente uma mentira, é uma interface. Uma forma de interagir com os outros que cumpre uma função concreta de acordo com o ambiente e os objetivos de cada situação. Desde muito cedo, as pessoas aprendem que aspectos de si mesmas são aceitos, recompensados ou rejeitados.
A partir daí, constroem uma versão apresentável que lhes permite encaixar, avançar e evitar atritos desnecessários. Essa versão pode ser amável, forte, independente, vulnerável, misteriosa ou complacente, dependendo do que funcionou no passado. A persona não aparece por acaso. É uma resposta aprendida. Há pessoas cuja máscara principal é a da simpatia constante. Buscam agradar, evitar conflitos e manter a harmonia superficial. Outras adotam uma persona de força e autossuficiência, projetando que não precisam de ninguém. Algumas mostram uma imagem de inocência ou fragilidade que desperta proteção. Outras, uma de segurança e controle que transmite autoridade. Todas essas máscaras têm algo em comum. Funcionam, pelo menos por um tempo. O erro comum é pensar que a persona é o mesmo que o núcleo psicológico. Não é. A persona é uma ferramenta. Pode coincidir em parte com o núcleo, mas também pode ocultá-lo. E aqui aparece uma distinção importante. Há pessoas cuja máscara está alinhada com sua estrutura interna e outras cuja máscara é claramente compensatória. No primeiro caso, a coerência. No segundo, a tensão. Essa tensão se nota com o tempo. Manter uma máscara que não se encaixa com o núcleo exige energia constante. Sob pressão, cansaço ou frustração, a persona começa a se fragmentar. Não porque alguém queira enganar, mas porque a máscara deixa de ser sustentável. É aí que muitos homens se sentem confusos. Acreditam que tudo mudou, quando na verdade o que mudou foi a capacidade de sustentar a fachada. Entender a persona não é para desmascarar nem acusar, é para observar com clareza. Não se fixe apenas em como alguém se apresenta quando tudo vai bem. Observe o que acontece quando algo não sai como esperado, quando se sente insegura ou quando perde o controle da situação. A relação entre a máscara e o que está por baixo diz muito mais do que qualquer discurso bem ensaiado. Se a persona é o que se mostra ao mundo, a sombra é o que se oculta. Não porque seja necessariamente ruim, mas porque em algum momento foi considerado inaceitável, perigoso ou inconveniente. A sombra é composta por impulsos, desejos, emoções e traços que não se encaixaram na imagem que a pessoa aprendeu a projetar. Em vez de desaparecer, eles são reprimidos. E o reprimido não é eliminado, é deslocado. A sombra não costuma se manifestar quando tudo está em calma. Ela aparece sob pressão. Quando há cansaço, frustração, medo ou perda de controle, a energia necessária para manter a máscara diminui e aquilo que foi empurrado para o fundo começa a vazar. Às vezes, o faz de forma sutil, outras de maneira abrupta. Comentários inesperados, reações desproporcionadas, mudanças repentinas de humor ou decisões que parecem ir contra a imagem habitual. Aqui há algo importante. Quanto mais rígida e polida é a persona, mais intensa costuma ser a sombra. Alguém que se apresenta sempre como compreensiva pode esconder uma agressividade reprimida. Quem projeta independência absoluta pode ocultar uma profunda necessidade de validação. Quem insiste no controle e na ordem pode estar reprimindo uma grande ansiedade. A sombra costuma ser o reverso exato da máscara. Muitos homens se confundem quando se deparam com essa parte. Pensam que estão vendo a verdadeira personalidade pela primeira vez, como se tudo o anterior tivesse sido falso. Mas isso também não está totalmente correto. A sombra não é mais autêntica que a persona. É complementar. Ambas fazem parte da mesma estrutura. O problema não é que a sombra exista, mas que não seja reconhecida. Há um sinal claro de que você está tocando a sombra de alguém. A negação intensa. Quando uma reação é exagerada e vem acompanhada de frases como "eu nunca faria isso" ou "isso não tem nada a ver comigo", costuma indicar que você tocou em algo sensível. A negação forte não protege a verdade, protege a identidade. Observar a sombra não é um exercício para julgar nem para provocar. É uma ferramenta de compreensão.
Se você só se relaciona com a máscara, cedo ou tarde se surpreenderá com o que emerge. Se você reconhece que a sombra existe, pode antecipar melhor as mudanças de comportamento e deixar de interpretá-los como traições inexplicáveis ou guinadas arbitrárias. Entender essa dinâmica permite que você mantenha os pés no chão. Não idealizar quando tudo vai bem, nem demonizar quando aparecem rachaduras. As pessoas são mais complexas do que mostram e mais coerentes do que parecem, desde que você saiba onde olhar. Debaixo da persona e da sombra, há algo ainda mais fundamental: o medo central. Grande parte do comportamento humano não é impulsionada pelo que se deseja, mas pelo que se tenta evitar. Esses medos nem sempre são conscientes. De fato, quanto mais influenciam, menos são reconhecidos. Funcionam como forças silenciosas que organizam decisões, escolhas de parceiros e formas de reagir aos conflitos. Um dos medos mais comuns é o medo do abandono. Quando este está presente, a pessoa pode se tornar complacente, hipervigilante ou emocionalmente exigente. Não porque queira controlar, mas porque precisa ter certeza de que o vínculo não desaparecerá. Qualquer sinal de distância é vivido como uma ameaça real. Outro medo central é o medo da perda de controle. Aqui, a reação costuma ser a rigidez, necessidade de definir, dirigir e antecipar. A incerteza gera ansiedade, e controlar se torna uma forma de acalmá-la. Os relacionamentos, neste caso, podem se transformar em campos de negociação constante. Também existe o medo da perda de liberdade. Essas pessoas reagem com força quando sentem que lhes é exigido demais ou que sua autonomia é limitada. Podem alternar entre proximidade intensa e distanciamento abrupto. Não é incoerência. É uma defesa contra a sensação de estar aprisionadas. O medo de não ser suficiente é outro motor poderoso. Pode se expressar como busca constante de validação, comparação com outros ou necessidade de demonstrar valor. Aqui, o relacionamento se torna um espelho onde se confirma ou se questiona a própria valia. Esses medos não surgem no vazio. Eles se formam cedo, muitas vezes na infância, a partir de experiências repetidas. Não precisam ser traumáticas no sentido clássico. Basta com padrões constantes. O importante é que, uma vez estabelecidos, tendem a se reproduzir. Compreender os medos nucleares muda a forma como você interpreta o comportamento. O que antes parecia manipulação pode ser visto como proteção. O que parecia frieza, como defesa. Isso não significa justificar tudo. Significa entender a lógica interna antes de reagir. Quando você identifica o medo que opera em alguém, muitas peças se encaixam. Suas escolhas deixam de parecer aleatórias. E mais importante ainda, você pode decidir com maior clareza o que está disposto a aceitar e o que não, sem cair em idealizações nem em conflitos desnecessários. Ao longo do tempo, é normal que uma pessoa mude de papel. As circunstâncias variam, as etapas da vida avançam e as prioridades se reorganizam. Essa mudança de papéis, por si mesma, não é um problema. É uma forma de adaptação. O conflito aparece quando não se distingue entre uma adaptação saudável e uma mudança estratégica projetada para obter controle ou vantagem. A adaptação saudável ocorre quando o núcleo psicológico permanece estável, mas a expressão se ajusta ao contexto. A coerência interna. Embora o comportamento externo varie, a lógica subjacente continua sendo reconhecível. Em contrapartida, quando a mudança de papel é manipuladora, a coerência se rompe. As reações deixam de responder a uma estrutura interna clara e começam a depender quase exclusivamente do que convém a cada momento. Um sinal importante é a inconsistência emocional. Hoje, proximidade intensa, amanhã, frieza sem explicação. Hoje, abertura total, amanhã, silêncio defensivo. Essas mudanças nem sempre indicam má intenção, mas revelam uma tensão interna não resolvida. Quando alguém não sabe sustentar um papel sem perder outro,
geralmente está compensando um medo ou uma carência. Outro indicador é a perda de limites. Na adaptação saudável, os limites são negociados. Na manipulação, eles são deslocados. O que ontem era inaceitável, hoje se apresenta como normal, e qualquer resistência é interpretada como falta de compreensão ou sensibilidade. O cenário muda sem aviso, e isso gera confusão em quem está do outro lado. Uma forma prática de observar isso é olhar o comportamento quando a pessoa não está sendo observada nem avaliada, quando não há benefício imediato. Aí, os papéis tendem a relaxar e o núcleo reaparece. A adaptação pode ser sustentada sem vigilância. A manipulação precisa de atenção constante. Entender essa diferença não é para suspeitar de toda mudança. É para deixar de justificar sinais claros de incoerência. Relacionamentos saudáveis podem evoluir sem se tornarem opacos. Quando a mudança constante gera ansiedade e desorientação, não é crescimento. É um sinal de desalinhamento interno que, com o tempo, cobra seu preço de ambos os lados. Com o passar dos anos, as estratégias psicológicas que uma pessoa utiliza tendem a se confrontar com a realidade. O que funcionava aos 20 nem sempre funciona aos 30 ou aos 40. Aqui é onde aparecem dois caminhos muito distintos: a adaptação consciente ou o endurecimento defensivo. Ambos partem do mesmo ponto, mas conduzem a resultados opostos. A adaptação ocorre quando alguém é capaz de revisar seus padrões, reconhecer o que já não lhe serve e ajustar seu comportamento sem perder coerência interna. Não significa mudar de personalidade, mas refiná-la. Há uma integração progressiva entre o núcleo, a persona e a sombra. Isso geralmente se traduz em relacionamentos mais estáveis, menos reativos e com limites mais claros. O outro caminho é a fixação. Quando uma estratégia deixa de dar resultados, mas a pessoa se apega a ela por medo ou orgulho, aparece a rigidez. Em vez de se adaptar, ela se torna mais extrema. Se antes buscava a atenção, agora a exige. Se antes controlava de forma sutil, agora o faz de maneira aberta. Essa rigidez geralmente é acompanhada de amargura, cinismo ou uma sensação constante de injustiça. Aqui há um ponto-chave. O tempo não muda as pessoas por si só. O tempo amplifica o que já existe. Se há flexibilidade, a amplifica. Se há medo não resolvido, também. Por isso, observar como alguém evoluiu ao longo dos anos diz muito mais do que qualquer promessa sobre o futuro. Um erro comum é pensar que a mudança virá automaticamente com a idade ou com um novo relacionamento. Não é assim. A mudança real exige consciência e esforço. Sem isso, os mesmos padrões se repetem com diferentes rostos e em diferentes contextos. Para quem observa de fora, há sinais claros. As pessoas que se adaptam geralmente assumem responsabilidade, falam com nuances e reconhecem erros. As que se fixam tendem a simplificar, a culpar sempre fatores externos e a repetir as mesmas narrativas repetidamente. Entender essa dinâmica permite que você pare de apostar em potenciais imaginários. Não se trata de ser pessimista, mas realista. O passado não garante o futuro, mas oferece pistas confiáveis sobre a direção em que alguém se move quando as circunstâncias deixam de ser favoráveis. Quando as pessoas entram em um relacionamento, não o fazem do zero. Elas trazem consigo um modelo de vinculação, uma forma aprendida de conectar, trocar e se proteger dentro do vínculo. Esses modelos nem sempre são conscientes, mas se manifestam com bastante clareza ao longo do tempo. Entendê-los ajuda a explicar por que alguns relacionamentos fluem e outros se tornam uma fonte constante de tensão. Um desses modelos é o modelo de exploração. Aqui, o relacionamento é vivido como um recurso. A atenção, o apoio ou a estabilidade do outro são utilizados para compensar carências internas. Enquanto o benefício é alto, o vínculo se mantém. Quando diminui, aparece o desapego ou o conflito. Geralmente não há má intenção explícita,
mas sim uma lógica utilitária. Outro modelo é o modelo de troca. O relacionamento funciona como um equilíbrio, dou para receber. Há uma contabilidade implícita, às vezes explícita. Este modelo pode ser relativamente estável se ambas as partes compartilharem expectativas semelhantes, mas se rompe quando um sente que dá mais do que recebe. O ressentimento costuma se acumular em silêncio. Existe também o modelo de fusão. Aqui, a identidade pessoal se dilui dentro do relacionamento. O vínculo se torna o centro da vida emocional. Isso pode parecer intenso e profundo no início, mas a longo prazo costuma gerar dependência, perda de limites e medo extremo da separação. Em contraste, existe o modelo de independência. O relacionamento é importante, mas não absorve toda a identidade. Há espaço pessoal, autonomia e limites claros. Este modelo costuma ser mais estável, embora possa ser percebido como frieza por aqueles que buscam a fusão. Por fim, há o modelo de controle. A proximidade é gerenciada através de regras, expectativas rígidas ou pressão emocional. O controle se disfarça frequentemente de preocupação ou cuidado, mas sua função real é reduzir a ansiedade interna do controlador. Nenhum modelo é completamente puro. A maioria das pessoas combina vários, com um predominante. O problema surge quando os modelos de ambos não são compatíveis. Entender a partir de qual modelo alguém se vincula permite antecipar conflitos antes que escalem e decidir com maior clareza se o tipo de relacionamento que está se formando é sustentável a longo prazo. Um dos erros mais comuns é confundir o que se deseja ver com o que realmente está acontecendo. Quando alguém projeta ilusões, deixa de observar. Interpreta gestos isolados como promessas, palavras como compromissos e momentos pontuais como provas de uma estrutura que, na realidade, não existe. A mente completa os vazios com expectativas e essas expectativas acabam substituindo os fatos. Observar é diferente. Observar implica paciência e distância emocional suficiente para registrar padrões ao longo do tempo. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de não construir conclusões a partir de episódios isolados. As pessoas revelam sua estrutura real na repetição, não na exceção. O que fazem de forma consistente diz muito mais do que o que dizem quando tudo vai bem. Há 3 momentos especialmente reveladores. O primeiro é sob pressão. Quando surge o estresse, a pressa ou o conflito, a pessoa deixa de agir para agradar e começa a reagir. O segundo é quando não obtém o que quer. Aí se vê como ela gerencia a frustração e quais estratégias utiliza para recuperar o equilíbrio. O terceiro é quando não está sendo observada nem avaliada. Na ausência de um público, os papéis relaxam e o núcleo reaparece. Projetar ilusões geralmente nasce do medo. Medo de perder uma oportunidade, de ficar sozinho ou de aceitar uma realidade incômoda. Por isso, a mente prefere interpretar sinais ambíguos da forma mais otimista possível. O problema é que essa interpretação não muda a estrutura do outro, apenas atrasa o choque com ela. Observar com clareza não torna uma pessoa fria nem cínica. Torna-a precisa. Permite tomar decisões baseadas no que é, não no que poderia ser. Isso reduz conflitos desnecessários e evita investimentos emocionais desproporcionados. Não elimina o risco, mas o torna consciente. Quando você substitui a ilusão pela observação, muitas perguntas desaparecem. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque já não precisa inventá-las. A coerência, ou a falta dela, torna-se evidente. E a partir daí, a escolha deixa de ser uma aposta emocional e se torna uma decisão informada. Chegados a este ponto, a ideia central deveria estar clara. Entender não é o mesmo que justificar, e ver com precisão não implica se tornar frio. A clareza psicológica não elimina a emoção, a ordena. Permite se relacionar sem cair em idealizações que depois se convertem em decepção nem em defesas permanentes que terminam isolando.
Quando você para de buscar explicações cômodas e começa a observar estruturas, muitas coisas se encaixam. As mudanças de comportamento deixam de parecer traições inexplicáveis. As contradições já não são vividas como ataques pessoais. Não porque tudo seja aceitável, mas porque você sabe de onde vem. E saber de onde vem algo lhe devolve poder de decisão. Essa forma de olhar não foi pensada apenas para entender os outros. Também o obriga a olhar para si mesmo, a reconhecer suas próprias máscaras, suas sombras e seus medos centrais. A perguntar-se quais padrões você repete, o que evita e o que tenta controlar sem perceber. A compreensão real é sempre bidirecional. Nada disso garante relacionamentos perfeitos. Não elimina o conflito nem a dor, mas reduz a confusão, que é uma das formas mais desgastantes de sofrimento. Quando você sabe o que está vendo, pode escolher com maior honestidade. Ficar, ir, impor limites ou aprofundar, mas fazê-lo com os olhos abertos. A maturidade não consiste em saber tudo, mas em parar de mentir para si mesmo sobre o que você vê, em aceitar que as pessoas são complexas, mas não caóticas, que têm estrutura, história e coerência interna, mesmo quando essa coerência não coincide com seus desejos. Agora a pergunta fica do seu lado. Quantas vezes você interpretou sinais isolados como promessas? Quantas vezes ignorou padrões claros porque não se encaixavam no que você queria acreditar? Se esta análise o fez repensar algo, merece ser pensado com calma. Se quiser, compartilhe sua opinião ou sua experiência nos comentários. Às vezes, colocar em palavras é o primeiro passo para ver com mais clareza.